Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Sério, mas nem tanto. E no episódio de hoje iremos falar sobre a importância do treinamento em equipe nas empresas. E aí, será que vale a pena a gente investir tempo e dinheiro na capacitação dos nossos profissionais? E para falar sobre esse assunto, estamos com ele. Fiquem atentos que o currículo desse convidado de hoje é bastante extenso. Vamos lá. Especialista em treinamento e desenvolvimento de equipes, tem o título de bacharel em engenharia de produção, acumula mais de 10 anos de experiência no setor de vendas em focos em treinamento e desenvolvimento de equipes em áreas estratégicas como atendimento, vendas e comunicação. Atuou 5 anos na UniAlgar, Universidade Corporativa do Grupo Algar, impactando mais de 1.000 pessoas de empresas como Sabin, Correios e Algar. Também foi criador do conteúdo de gestão comercial EAD da Uniub, lançado em 2021. Que bacana isso, viu? Além de ter sido um sócio franqueado em uma das escolas mais relevantes de oratória da América Latina, a Vox to You, aqui da unidade de Uberaba. Atualmente, ele atua na Mosaic Fertilizantes, conectando áreas produtivas e comerciais. E se dedica também ao empreendedorismo do setor de calçados. Falei para vocês que o currículo era bastante extenso. Estamos aqui com Rafael Amador. Seja muito bem-vindo, Rafael. Opa, meu amigo Wesley, obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E assim, até reforçar aqui, aproveitar isso que a gente está aqui no podcast, de falar da minha alegria de saber que de alguma forma a gente participou desse processo, tá? E quando Com eu falo certeza. que participei desse processo, viu, gente? Não é arrogância, não, porque a gente forneceu ferramentas, ambiente para que você pudesse conhecer pessoas e hoje dessa iniciativa, cada dia crescendo mais. Parabéns, viu, por esse super podcast. Estou aqui para ajudar. Se você quiser saber, a gente vai conversar, trocar um papo e principalmente para você que está vendo aí, para te ajudar com as informações de treinamento, atendimento, venda, enfim. Estou aqui para isso, estou aqui para servir, viu, meu amigo? Fala, pessoal. Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu preciso te falar da empresa parceira do nosso podcast, a DW Produções. A DW Produções é uma produtora de conteúdo audiovisual que entrega aos seus clientes gravações de vídeo e de áudio de qualidade, seja ela para cursos, eventos, palestras e conteúdos pontuais para suas mídias sociais. Falando nisso, é ela quem está gravando esse episódio de hoje, em parceria com o Sério, mas nem tanto. Se você tiver interesse, chame a equipe da DW Produções escaneando esse QR Code acima. Sem mais delongas, bora lá para o nosso episódio de hoje. É aquela, né? O network e o ambiente trazem resultado. Rafael, então aqui iniciando o nosso episódio de hoje, eu queria que você se apresentasse aqui pro pessoal, de onde você é e contasse um pouco da sua trajetória até chegar onde você está hoje. Olhe para aquela câmera ali e converse com as pessoas que estão nos assistindo, Rafael. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a gente é sempre complicado, mas eu vou tentar resumir bastante para a gente contar um pouco desse quebra-cabeça de como aconteceu para que eu chegasse aqui nessa parte de treinamento, vendas, atendimento. Eu comecei minha vida profissional muito cedo, comecei com 16 anos, onde eu iniciei de uma forma muito simples, comecei trabalhando no supermercado. No supermercado foi a primeira oportunidade que eu tive na minha vida, onde eu trabalhei como repositor. E ali foi um dos primeiros pontos da minha vida, Wesley, que eu senti que de alguma forma eu gostava muito de pessoas, porque era esse supermercadinho de bairro. Só pra vocês terem ideia, eu sou aqui de Uberaba, morei aqui até os meus 15 anos, dos meus 15 anos até os 24 eu morei em Santos, então foi lá na cidade de Santos. E aí o que acontecia? Ia o cliente na loja, supermercadinho de bairro, trocava uma ideia, falava do Santos, inclusive Santos, você é um time que é bem falado aí na cidade, viu, que eu nunca vi. Ô povo pra gostar desse Santos, viu? Então, o que era? A gente fazia amizade. E lá, como repositor, fazendo meu trabalho, rapidamente, durante 6 meses, eu já fui promovido. O que aconteceu? Eu virei operador de caixa. Mas eu era o famoso Severino. Fazia um pouquinho de tudo. Sempre mantendo essa conexão com o cliente, podendo trabalhar junto na loja. E conforme foi passando o tempo nesse supermercado, eu tive uma promoção muito rápida. Depois de 1 ano, eu me tornei o fiscal de caixa. Só que eu sempre acumulava muita função. O que eu fazia? Reposição, atendi o caixa quando estava em momentos mais pesados ali. E também fazia esse fechamento de caixa. Num determinado momento, ali, quando eu terminei ali meu ensino médio, eu optei por fazer a faculdade de engenharia de produção. E aí eu conciliei essas duas áreas. Eu realmente ali tive uma certa dificuldade, achei que ficou muito pesado, dei um foco nos meus estudos. E aí, logo depois de 6 meses que eu saí desse trabalho e que eu continuei os estudos, eu fui contratado em um colégio na cidade de Santos. Que isso? E aí, assim, meio doido. É uma coisa assim que nem eu esperava. Tinha um professor meu de física na faculdade
Ele falou assim, você leva jeito com matemática, eu acho que ia ser legal você ir lá, dar uma parte de treinamento, você ajudar os professores. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhei durante um ano no Colégio Universitas, onde eu fazia parte do laboratório de matemática. Como que era esse colégio? Ele tinha 2 tipos de matemática. A matemática que é a tradicional, que a gente tem nas escolas, onde você vai, o professor vai para o quadro e faz todo o processo. E tinha uma matemática onde ele comprovava através de um laboratório. Eu trabalhava nesse laboratório como auxiliar desse professor. E durante um ano, eu fiquei ali treinando. Só que assim, você ali com 18, 19 anos, você não tem muita noção dos caminhos que a vida vai te levar. E eu sempre achava o seguinte, bom, vou trabalhar no colégio, acho que vai ser uma oportunidade legal e mais pra frente isso vai fazer sentido. Então, ó, atendimento... Você já tinha essa mentalidade? Já tinha essa mentalidade. E na época também, assim, eu até continuei também nesse trabalho, era um salário bem irrisório, muito baixo, mas ele pagava meu curso de inglês. Então eu falava assim, ó, isso vai refletir no meu currículo mais pra frente e também vai me ajudar a fazer meu curso de inglês para que eu continue sempre bem capacitado para o mercado. Passado um ano nesse colégio, o que aconteceu? Eu comecei a procurar algumas vagas, apareceu uma oportunidade numa indústria de farinha de trigo. Aí eu falei assim, bom... E você tava com 19 anos, mais ou menos? 19 anos, fazendo engenharia de produção. Aí eu falei, acho que é uma oportunidade legal, vai estar dentro da minha área, é uma coisa que eu quero me formar como engenheiro de produção, então vou para lá. E aí apareceu uma parte para eu trabalhar com PCP, que é Planejamento e Controle de Produção. E aí lá, o que foi muito legal? Eu comecei a fazer uma parte muito de interface com áreas. Então, o que eu fazia mais ou menos como PCP na empresa? Lá a gente tinha 2 tipos de produção. Tinha a parte da farinha em si, porque a gente que é consumidor final, a gente às vezes vê e só acha que tem a farinha que a gente utiliza. Só o produto final, né? Só o produto final. Mas não, tem vários tipos de farinha. Tem a farinha que é utilizada para fazer macarrão, tem a farinha que é utilizada para fazer biscoito, tem um subproduto dessa farinha que é o farelo, que serve para nutrição animal. Então eu fazia essa gestão da fábrica para direcionar. E cada tipo, provavelmente, o seu processo específico, né? Perfeito. E tinha assim, um processo gerava o outro. Então toda vez que eu fazia farinha, me gerava o reprocesso, que era o farelo. Então, só para que vocês tenham ideia da doideira. Só que lá o que era muito legal? Eu tinha muita interface com pessoas, porque eu tinha que falar com a equipe de produção, eu tinha que falar com a equipe de logística, eu tinha que falar com a área comercial. E aí foi onde eu comecei a falar assim, pô, tá legal essa parte, eu acho que eu tô cada vez mais me conectando com pessoas. E aí eu fiquei 4 anos nessa empresa. Aí, num determinado momento, e vocês vão ver sempre eu falando muito da trajetória, a gente chega e começa a pensar assim, bom, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô indo para a direção certa? E naquele momento, depois de 4 anos, eu achei que eu já tinha aprendido tudo que eu precisava ter aprendido. E eu já estava um pouco desgostoso de morar na cidade de Santos. 4 anos? 4 anos. Totalizando, eu morei na cidade de Santos 9. É porque, assim, pegando o ensino médio, ali a parte também que eu trabalhei. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, não tô satisfeito com o tipo de vida que eu tô tendo. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou voltar para Uberaba, que eu gostava muito. E lá em Santos, você morava com seus pais, sozinho? Como é que era? Isso. Eu morava com meu pai. Morava com meu pai e minha mãe continuou aqui em Uberaba. Entendi. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, vou meter o louco. Acho que eu vou para Uberaba, vou procurar alguma profissão. E você já tinha formado já também? Já tinha formado, perfeito. E essa era a ideia. O que eu fiz? Pedi conta do meu trabalho e resolvi retornar para Uberaba. No primeiro momento, eu falei assim, vou me dar um prazo aí de 6 meses até eu reencontrar um emprego. E óbvio, né, assim, a gente sempre fala, todos esses passos de certa forma planejado no seguinte sentido. Eu já tinha um dinheiro no banco, eu tinha uma certa segurança para poder fazer alguns movimentos. Então resolvi vir para Uberaba. No que eu voltei para Uberaba, eu, na época, falei assim, vou fazer concurso público. Eu acho que todo mundo um dia já pensou assim, parte boa. Segurança. Segurança. Entre aspas, né? Perdido. Só que aí o que aconteceu? Deu 4 meses que eu estava aqui em Uberaba, apareceu a oportunidade de trabalhar na Unialgar, que sinceramente eu não conhecia. Eu nem sabia que existia uma universidade corporativa, que é uma universidade que geralmente algumas empresas criam, focada só para treinamento das outras empresas no grupo. E aí, fiz a entrevista, de várias outras entrevistas também que eu fiz na época, né? Fiz para vendedor, fiz para propagandista médico, enfim. Aí o que aconteceu? Deu certo. Eu entrei na Algar. E ali eu posso falar para vocês, assim, que começou a fazer sentido tudo aquilo que eu tinha feito na minha carreira. Ou seja, eu trabalhei com pessoas no supermercado,
Eu fazia muita interface diária quando eu estava lá na indústria de farinha de trigo. E aí foi uma ótima oportunidade, porque lá, o que eu comecei a fazer efetivamente na Algar? Treinamento. Então, durante 5 anos na Unialgar, o que eu fazia principalmente? Conversava com os gestores da área, entendia aquilo que estava acontecendo e dava treinamento para as equipes. Então, muito provavelmente você já foi em alguma loja aí de internet e para que eles saibam todas as ofertas, o regulatório que tem por trás, tem uma pessoa que faz esse treinamento. Então, eu fiz esse treinamento lá na Algar em algumas regiões aqui. Eu cuidava da região ali de Uberaba, Franca, Divinópolis. Andava mais que notícia ruim, como o pessoal costuma dizer. E ali o que foi muito legal? Porque a Unialgar, o Grupo Algar em si, ele tinha uma iniciativa que eles pensavam na Algar em 2100. Então eles tinham vários desenvolvimentos. Bem a longo prazo. Bem a longo prazo. Então o que acontecia? Eu acho que foi, assim, tranquilamente, os 5 anos onde eu mais aprendi. Primeiro, porque o primeiro curso que eu fiz lá, eu lembro até hoje na Algar, foi de oratória. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco de oratória também, que vocês vão ver que está relacionado com essa minha carreira. E aí eu fiz curso de oratória, fiz curso de documentoscopia, fiz curso hoje de coisas que estão super na moda, como Customer Experience, que a gente fala assim, o que é isso, gente? A Algar já falava sobre isso. A gente também sobre tecnologias Agile, enfim, tudo que você imaginava de moderno, a Algar fazia. E para que ela fazia? Para que eu pudesse replicar nas pontas para gestores, empregados, funcionários. Paralelo a isso também, nesse tempo da Algar, eu participei de uma transição, porque antigamente o que a gente fazia? Eu ia localmente nas unidades e dava treinamento. Então, determinada loja não está prestando um bom atendimento. Rafael, vai lá, acompanha o dia inteiro o que está acontecendo na sua loja. Eu ia lá, acompanhava o treinamento, dava as orientações, dava o treinamento, falava sobre o produto. Só que aí a Algar fez uma transição. O que é a transição do mundo moderno? Ela parou de fazer esses treinamentos mais presenciais e foi para plataformas EAD. Então, eu, na época com o meu time, que era o Cássio, o Ricardo, a gente fez a transição dos conteúdos da Algar para o cenário digital. E, paralelo a isso, também a estrutura de gamification. O cara fez 10 treinamentos, ele ganha uma medalha, ele ganha um reconhecimento da equipe. Então, toda essa parte a gente fez. Terminados esses 5 anos aí, dando treinamento, conhecendo tudo isso, a Algar descontinuou esse setor lá de treinamento. Então, o que aconteceu? A Algar fez o desligamento de algumas pessoas. E nesse momento também eu fui um dos desligados. Foi onde eu também, assim, posso falar com um sentimento comum que a gente sabe das pessoas, de, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou fazer? O que eu optei na época? Eu continuei dando treinamentos de forma individualizada. Foi até onde a gente comentou, você até leu para mim, dos Correios, do Seibin, fiz aqui de Uberaba também da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, foi onde eu comecei a fazer treinamento por fora. E aí eu falei assim, o que seria um produto legal para eu trabalhar, que poderia dar retorno e que eu acho que as pessoas precisam desenvolver? Foi onde, juro para vocês, parece até coisa do destino. Eu vi uma publicação dessas patrocinadas, Vox to You está chegando em Uberaba. Eu falei assim, não é possível. Eu pensei em dar um treinamento de oratória por fora, apareceu uns caras aqui que tem um treinamento. Aí eu conversei, até como eu tinha muito contato com esses gestores da Algar, eu conversei com um cara, até dar os créditos para ele, o Eduardo, que tem uma empresa aqui em Uberaba, Invicta Informática. Fui lá trocar uma ideia com ele. Falei, cara, o que você acha? Eu vou montar um curso de oratória individual. O que você acha? Ele falou assim, cara, você está começando. A minha sugestão, é legal você fazer um curso de oratória individualizado. Mas se você tivesse uma marca por trás para te ajudar a exponenciar seus resultados, seria muito melhor. E aí foi essa casada, onde apareceu o anúncio da Vox. Aí eu falei assim, vou procurar os caras. Cheguei na Vox, aí tinha 2 oportunidades. Como professor e como vendedor. Fiquei meio tentado, né? Falei assim, sou especialista em aula, vou dar aula. Só que aí, eu tava estudando muito na época, vendo muito podcast, enfim, Joel J, Thiago Nigro, Flávio Augusto, eu tava mergulhado nesse mundo. Aí o que os caras falavam? Vá vender. Venda, porque venda dá resultado, você vai ter retorno. Eu falei, cara, eu acho que vai ser legal. Porque eu falava muito de venda, mas eu não tinha vendido propriamente dito. Falei, vou aceitar um desafio. Vou fazer venda. Então, você dava o treinamento de venda, só que não vendia lá na ponta. Exatamente. E assim,
o que eu acho que é muito legal da minha carreira, nesse ponto, é que hoje muitas das coisas que a gente vai falar, eu vivenciei. Não, assim, não é que a pessoa que não vivencia, ela também não pode falar, mas eu tenho esse aspecto de empatia, onde eu consigo falar, ó, eu vejo aqui no local de fala e vejo no ambiente de realização Claro, também. você conhece na prática. Conheço na prática. Isso eu achei muito legal. Só faltava a experiência de venda em si. Até assim, só pra vocês saberem, uma vez, uma doideira que eu fiz também, eu tentei fazer venda nos Estados Unidos. O que eu fiz? Eu comprei roupa nos Estados Unidos, foi um final de semana, voltei, não deu certo. Foi a primeira aula sobre sócios. Meu sócio me apoiou, enfim. Mas assim, eu acho que basicamente todo mundo que começa nas vendas tem essas loucuras inicial, né? não, era totalmente doido, Wesley. Eu fiz assim, um dia eu falei assim, preciso ganhar dinheiro, vou fazer isso. Não deu certo. Mas aí apareceu essa oportunidade. Fui trabalhar como venda. Cara, o mundo diferente. Era muito diferente. E aí, graças a Deus, eu fui muito bem sucedido com vendas. Consegui construir uma coisa muito legal. Eu sentia que eu ajudava muito na ponta. Porque muitas das coisas que eu vendia, eu tinha passado. Então, quando eu ia vender para uma empresa, um treinamento de oratória de equipe, pô, cara, eu já tinha passado aquilo. Eu já tinha noção na ponta, então eu sabia muito bem do que falava. Tanto que, pra você ter ideia, lá quando a gente tinha esses treinamentos de oratória para equipes de empresa, a gente tinha, às vezes, assim, treinamento de equipe para atendimento. O cara, assim, eu quero atender melhor. Não, quando a gente ia ver, não era atendimento o problema. Era relacionamento interno. Então, isso era muito legal porque a gente identificava tudo isso na ponta e conseguia ajudar as pessoas com as ferramentas certas. Então, durante 4 anos, eu fiquei na Vox, graças a Deus. É por isso que eu comentei no início que foi um ambiente onde eu conheci o Wesley, o Davi, e até também na época o Márcio, quando vocês começaram esse projeto. E é muito bacana. Por isso que eu me sinto, entre aspas, parte disso no sentido de promover o ambiente. Tudo a realização é de vocês, viu? Eu sou o 99,9 Com vocês. certeza você tem muita parte nisso. E aí, Wesley, o que aconteceu? No final, assim, quando eu tive uma oportunidade muito boa, eu acabei saindo do negócio, que eu sempre falo, a gente tem que ter inteligência para entrar e para sair. Quando eu vi que, como líder, eu já não estava, talvez, entregando tanto aquilo que eu queria, eu falei, olha, eu acho que é melhor a gente ceder espaço para outra pessoa que venha com mais energia, com coisas novas. Nesse período também nasceu meu filho, eu acho que ressignificou muita coisa para mim. E hoje, eu tô trabalhando numa multinacional, que é a Mosaic, faço essa parte de atendimento. Hoje, eu sou meio que um elo aí, interface entre a fábrica e o comercial. A gente faz essa parte de atendimento. E agora, mais recente, falei, vou voltar para o mundo do empreendedorismo. Mas assim, ainda coadjuvante, porque a loja era um sonho da minha sogra, junto com a minha esposa, e eu tô vendendo calçado. Por quê? Ela fez a faculdade do filho dela, que é médico, com isso. Então, eu achei muito fascinante, ótima vendedora, e a gente tá iniciando aí, voltando para esse mundo do empreendedorismo. Espero ter conseguido falar, acho que eu falei demais. Não. Puta apresentação. Você tá vendo que o meu convidado de hoje domina bastante oratória, né, galera? E vendas também. Rafael, uma coisa que, assim, você comentou aqui com a gente que mais destacou aqui pra mim, cara, foi você sair da sua zona de conforto. Toda vez que você, pela sua trajetória que você passou pra gente, que toda vez que você não se sentia bem naquele local, assim, eu já aprendi tudo o que eu queria aprender aqui. Bora pra mais uma aventura, bora pra mais um desafio. E assim, falando por mim, cara, eu sou o oposto, eu fui o oposto disso. Eu fiquei muito tempo em empresas, assim, insatisfeito, já tendo aprendido o que eu poderia aprender ali na ocasião e fiquei lá, roendo o osso, e hoje estou aqui. Mas, Rafael, entrando agora no nosso tema central, treinamento de equipes. Eu quero uma mentoria sua aqui. Eu quero, no detalhinho, uma mentoria sua. Até porque eu preciso vender também. Muito bom. E a galera aqui também precisa vender. E assim, eu sou dessa mentalidade também. A gente precisa nos cercar de pessoas melhores que a gente. E por isso que eu te convidei aqui. Porque hoje, você é uma pessoa melhor do que eu. Profissionalmente falando, pessoalmente falando. Eu me inspiro em você. E assim, você é o cara certo pra gente abordar esse tema aqui hoje. Treinamento em equipe. Minha primeira pergunta pra você, Rafael. Qual é o principal erro que o pessoal comete ao fazer um treinamento ou deixar de fazer alguma coisa no treinamento, na sua percepção? Muito bacana essa pergunta. Hoje, o que eu sinto, Wesley? Primeiro que vou falar no modo bem geral aqui
do Brasil, tá? Que eu sinto. Eu acho que hoje a gente tem um certo comodismo quando a gente fala de treinamento no Brasil. Inclusive, assim, a gente tá muito nesse foco de treinamento em equipe, mas era uma das principais dificuldades, por exemplo, quando eu venho de educação. Eu acho que o principal erro das pessoas é que elas só partem para fazer o treinamento quando geralmente deu uma coisa muito errada. Quando já tá pegando fogo. Quando já tá pegando fogo. E quando a gente fala de treinamento, a gente às vezes tem muito assim na cabeça. Olha, vamos parar uma ocasião aqui, vamos juntar uma galera. Um evento. É um evento. Não, cara. O treinamento, ele é praticamente diário. De coisas que parecem bobas. Juro pra você. Eu vou anotar aqui, De coisas que parecem muito triviais. Então, hoje, o que eu sinto é que as pessoas só se preocupam com o treinamento quando a coisa já foi pro brejo. E essa não é a ideia. A ideia, sempre que você tem uma equipe, é que você mantenha uma constância de treinamento. Mas treinamento que eu falo, cara, por exemplo, olha, eu tô aqui com um cliente, eu já vi que meu vendedor fez uma coisa errada. Então a pessoa fala, não, vou juntar num momento do dia, numa segunda-feira, numa terça-feira para fazer isso. Então eu acho que o principal erro que as pessoas cometem é achar que o treinamento tem que ser um evento. Não, o treinamento ele é no dia a dia. Cara, pegou, viu uma coisa errada. E você acha que isso é cultural, Rafael? Eu sinto que é. Sinto que é assim, pela despreocupação da pessoa. Ela, às vezes, ela tá muito focada. Por exemplo, quem tem uma loja, igual eu tô com a loja de calçada, a pessoa, às vezes, pensa só em vender. Não tá errado, porque tem que pagar as contas. Mas, cara, tem tanta coisa antes que vai te gerar oportunidade de venda. Então, eu penso que o principal erro é isso. De achar que o treinamento, ele precisa ser um evento. Não, ele é uma coisa diária. Ele é uma coisa que você percebeu, cara. Uma pessoa troca uma ideia, porque troca feedback. até você criar aquele evento, fazer aquele evento, juntar toda a equipe, a vaca já foi pro brejo. Exatamente. A vaca já foi pro brejo. Essa é a ideia. Então, a preocupação tem que ser a todo momento você pensar em formas para desenvolver. E coisas que são muito bobas, às vezes parece. Uma falta de percepção. Vou deixar isso passar porque isso aí não vale a pena. Não, todo ponto vale a pena. Porque isso é o principal em equipe. É você ter essa capacidade de viu qualquer situação ali, tenta chamar pra conversar. Assim, não tô falando que é todo momento também, viu, Gené? Errou junto. Não. Mas não é 880, né? Fazer em cima de um evento e toda hora... você pegou o copo errado, vamos treinar, como é que pega o copo? É ter a gestão, eu falo, sabe? É de você tá bem estruturado sobre isso. E falando muito sobre negócio, a gente vê... as pessoas às vezes já acham que o negócio é simplesmente abrir uma porta, vamos fazer as coisas. Não, precisa ter essa parametrização. Todo momento é uma hora que você tá vendo algum tipo de evento e tem uma correção para que você possa realmente atingir resultados melhores. Show. Rafa, e o treinamento é para toda a equipe, para todo mundo? Por exemplo, às vezes você tem uma equipe ali numa determinada empresa que tem profissionais que se destacam mais, profissionais mais talentosos. Você acha que eu devo dar treinamento só para as pessoas que têm dificuldade de fato na empresa? Ou devo dar para toda a equipe o treinamento, para esses talentosos também, para os que têm dificuldade? O que você acha? Que percepção você tem sobre isso? Penso eu que, assim, tem que dar treinamento para todo mundo. Mas igual assim, treinamento de venda. Igual a gente falou muito na minha carreira, eu fiz muito de venda. Tem pessoas que às vezes ela já está desempenhando, e aí, é até engraçado, é muito bom você ter falado isso. Que às vezes é essa pessoa que tem que treinar seu time. Treinar em que sentido? Eu tô vendo aqui que o seu discurso tá convencendo mais que o meu. O que você tá fazendo? Vamos fazer uma reunião onde você vai ser o ponto de destaque? Então eu acredito que assim, vai depender muito. Todo mundo precisa treinar. Mas você também precisa ter a percepção de saber se você às vezes não vai estar sendo redundante naquele assunto. Ou se essa pessoa mesmo, ela não pode ser até sua aliada para que a equipe fique muito boa. Foi até bom você tocar nesse assunto, que era até outra pergunta que eu tinha. Por exemplo, eu tô dando um treinamento para minha equipe. Aí determinado funcionário, determinado colaborador ali, levanta a mão e fala assim, eu acho, da forma que você está explicando, a gente pode ir por esse outro caminho aqui e otimizar mais o processo e o negócio. Você acha que a pessoa ali
que está dando treinamento, nesse exemplo o líder que está dando treinamento, deve acatar esse funcionário que está dando essa nova ideia? Muito boa pergunta. Primeiro, eu sempre falo, o líder, quando a gente dá treinamento, isso aí a gente passou muito por isso, ele tem que ser sempre aberto. Uhum. Ele não pode, de alguma forma, podar o funcionário. E a gente vê alguns casos onde a pessoa ela vai muito em cima do cara, aí você constrange a pessoa, você deixou de ter um colaborador que vai sempre influenciar positivo nas decisões. O que eu sempre falo, a gente tem que estar sempre analisando o resultado por trás daquilo que ele fala. Então, vou dar um exemplo, e já aconteceu várias vezes comigo. Uhum. Quando eu juntava minha equipe de vendas para falar sobre determinada coisa, aí meu colaborador falava assim, mas eu acho que precisa ir por esse caminho. Você vai fazer o quê? Você vai começar a questionar para avaliar se realmente aquilo que ele está falando faz sentido. Mas de que forma? Você tem que fazer perguntas para que ele entenda se fez sentido ou não. Então, por exemplo, vamos colocar assim, eu tenho um vendedor lá na equipe que fez 20 vendas e tem um vendedor que fez 0 vendas. Rafael, esse que fez 0 vendas, eu comecei a dar orientação, ele começou a falar assim, mas eu acho que deveria ser feito dessa forma. Deveria ser feito dessa forma. Primeira pergunta a analisar. Como que você chegou nessa conclusão? Quais são os indícios que talvez você está trazendo aqui para que a gente possa colocar essa situação? Vai ser onde ele vai colocar. Olha, eu acredito que talvez para esse momento essa ideia não seja válida. Mas a gente às vezes pode repensar lá para frente. Por quê? Mesmo que ele não tenha vendas, ele quer falar às vezes, ele quer mostrar que ele participa da reunião. Mas a gente analisou aqui rapidamente pelo resultado que talvez essa ideia não seja tão viável pelo resultado que ele está tendo. Ao ponto que se um vendedor lá que fez as 20 vendas, por exemplo, falar assim, olha, para mim tem dado muito certo, eu acredito que esse resultado. Bom, e o que você acha legal dessa iniciativa que você está fazendo que talvez a nossa equipe não esteja fazendo? Aí eu faço isso, faço dessa forma, uso um discurso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui para a gente verificar se todas as pessoas conseguem performar dessa forma. Então a minha ideia é sempre essa. Cada funcionário ele tem sua particularidade, mas quando a gente vai fazer um tipo de treinamento, a gente tem que embasar o ponto principal do treinamento, que é o resultado. Mas todas as pessoas querem participar. Eu também não posso cortar a pessoa porque ela é uma aliada e você é um líder de equipe. Porque a partir do momento que você, que nem você falou, né? A partir do momento que você corta aquela colaboradora, aquela ideia, a pessoa pode se afastar da equipe e assim, no momento do treinamento, ficar ali no cantinho acuado e não opinar e não participar ativamente do treinamento em si, né? Você acaba criando uma crença limitante ali no colaborador. Perfeito. Rafa, mas assim, como é que a gente identifica qual o momento certo para eu dar um treinamento? Você falou muito que o pessoal peca bastante em criar um evento de treinamento, né? E a gente precisa fazer treinamentos pontuais ali com a equipe. Mas, na sua percepção, qual que é o momento certo de eu sentar com a minha equipe ou chamar um colaborador individualmente e dar um treinamento para ele? Tem um momento certo? Tem. Eu acho assim, toda métrica deve ser analisada sobre resultado. Muitas empresas fazem, eu também recomendo. Eu dei a dica aqui que sempre que você vê um comportamento, você pode fazer situações instrutivas onde você fala com a pessoa. Olha, tá vendo esse atendimento? Você poderia ter conduzido dessa forma, assim, assado. Mas, em média, muitas pessoas fazem reuniões de alinhamento. Então, uma vez por semana, as pessoas chamam as pessoas da equipe e falam o que a gente fez de legal, o que dá para melhorar. Então, vai depender muito. Mas eu sempre falo assim, eu só não queria passar talvez a impressão aqui, Wesley, de a gente achar que todo treinamento precisa ser um evento. Mas é óbvio que é importante em alguns momentos a gente fazer o quê? Juntar a equipe para trocar ideia e oxigenar. Se você verificar que tem uma situação muito específica acontecendo e que todos da empresa estão fazendo, é um momento que eu acredito que seja ideal para você fazer um treinamento específico sobre o tema. É um atendimento que eu estou vendo que não está acontecendo. É um processo ou é uma conduta que está acontecendo. Lá na Algar acontecia muito isso. Eu conversava com o gestor e o gestor falava assim, olha, eu estou sentindo que quando meu vendedor está conversando sobre isso, ele não está tendo argumento. Então ali o que a gente fez? A gente identificou um comportamento de toda a equipe, a gente pode marcar uma situação específica para que a gente fale sobre essa finalidade. Eu estou vendo que um processo não está sendo seguido.
Vamos marcar um momento e fazer isso. Então, vai sempre fazer o quê? Analise o resultado que você espera obter e aí, enxergando se aquilo não está acontecendo, junta essa equipe e marca uma situação específica. Agora, uma sugestão. Tente marcar com tempo para que você também não faça aquela reunião improdutiva, do tipo assim, junta todo mundo fala, não resolve nada. Você tem um objetivo nessa reunião e a ideia é que você consiga atingir esse objetivo nessa reunião. Ter objetivos claros no momento do treinamento e da reunião, né, Rafa? Uhum. É questão de métrica. A melhor métrica para um treinamento, para a gente ver se o treinamento está sendo efetivo ou não na prática, é o resultado. É um dos principais, né? Igual quando a gente falou de venda é meio matemático. Mas assim, tem situações que não são isso só que contam. Por exemplo, eu vou usar um exemplo recente da escola de oratória. Lá a gente tinha muita questão de venda. Então, eu tenho no mês uma meta de 20 vendas. Pô, atingiu 20 vendas. É um número que serve como base? É. Mas ele não pode ser um número cego. Como assim? Eu já teve meses que eu fiz vendas e atingir a meta, mas não na qualidade que eu queria. Em que sentido? Ele não estava seguindo o discurso correto, ele estava falando, às vezes, coisas incorretas, prometendo coisas. Foi mais venda na aleatoriedade. Perfeito. E lá a gente tinha muito número que a gente sabia o perfil de venda. Vou dar um exemplo aqui. Lá a gente tinha os leads digitais, que a gente costumava falar. Que é esses leads que vêm do quê? Do anúncio, das campanhas que você faz no Google. Então, esse lead, ele te ajudava a bater a meta. Mas a gente analisava muito se a venda era bem feita quando a gente via os outros tipos de lead. Um passivo, de ligação. Então, teve vários casos que a gente atingiu a meta, mas a venda não estava legal. A gente estava só fechando digital. Ao ponto que teve vezes que a gente, às vezes, não bateu a meta, mas quando você olhava essa informação da onde vieram os contatos, você via que eram vendas mais bem trabalhadas. Vendas que a gente falava, vendas de qualidade que não iam dar problemas no futuro para a empresa. Então, óbvio, eu não sou hipócrita. Resultado importantíssimo. Mas a gente também precisa enxergar o que está sustentando esse resultado. Porque senão o que acontece? Fiz venda, estou batendo meta todo mês. Mas se você não está acompanhando ali o que está estruturando esse resultado, às vezes você está fazendo o quê? Uma situação de um mês. Nos próximos meses não vai acontecer. Talvez até é uma situação de mercado, né? Talvez o mercado está mais aquecido nessa parte de oratória. Talvez a procura do pessoal está mais grande para aprender a questão de oratória. Por isso, em teoria, a venda está mais expressiva. E assim, é muito importante o que você falou, porque às vezes a gente tem que priorizar mais a qualidade do que a quantidade, né? E o pessoal às vezes é o oposto, né? Prioriza mais a quantidade a qualquer custo e menos qualidade. E isso reflete lá na frente, né, Rafa? Perfeito. Não, e assim, é muito legal a gente falar sobre isso, e eu gosto muito, porque lá a gente teve situações que, assim, se a gente olha só o resultado segue, que eu tô falando só de vendas, mas serve para tudo que você tá falando, atendimento, enfim. Às vezes você olha só um número, esse é um número cego. Você não tá, digamos assim, analisando às vezes que é importante. Por exemplo, você colocou um funcionário novo na empresa. Pô, o cara não tá performando. Aí você vai tentar entender o que tá acontecendo. Pô, você acompanha a reunião do cara. Você vê o cara fazendo trabalho na ponta. Então a gente sabe que lá na frente você vai colher fruto. É onde às vezes eu falo, resultado é importante? Demais. Mas não pode ser a única métrica para você analisar. Porque senão você pode ser injusto em alguns outros pontos. E eu, assim, nesse mundo de treinamento, eu presenciei muito essa questão. Às vezes pessoas com resultado em determinado mês que não tá tão legal, mas quando você vai analisar outros critérios ou indicadores, a pessoa estava muito bem. Então é questão de tempo para o quê? Para esse funcionário atingir a maturidade para você conseguir obter os resultados que precisa. E é até bom a gente ter, assim, essas outras métricas, até para a gente tentar entender se a falha não pode ser no processo também, né, Rafa? Claro. Porque talvez a falha não tá no profissional ali que está executando o processo, e sim no processo. Por isso que está batendo os resultados. Rafa, nesses longos anos seus de experiência, o que você acha que é a principal dificuldade se tratando de equipe, da equipe no momento do treinamento? Eu vou falar duas coisas assim que isso
óbvio de treinamento, mas eu acho que é mundo. Duas coisas que eu acho que são muito difíceis. Primeiro, cultura. E quando eu falo cultura, em que tipo? Eu costumo brincar que quando você está numa empresa, você é uma família, mas digamos assim, você não escolheu as pessoas com as quais você vai se relacionar. Engraçado que a gente passa mais tempo na empresa do que na casa, né? Na nossa Exato. casa. Não, perfeito. Então, o que acontece? O Wesley aqui entrou na empresa. Pô, cara, você vai lidar com gente com comportamento igual, mas com pessoas que têm um comportamento completamente diferente. Pra você ter ideia, eu tô agora na iniciativa privada, eu voltei depois de muito tempo empreendendo, voltei pra Mosaic. Cara, é um mundo de diversidade, Loucura. assim, é muito legal, mas eu sempre falo, se a pessoa não entender esse mundo, fica muito difícil dela conseguir se relacionar. Então, essa questão de cultura, para que as pessoas se adaptem, eu acho que é uma situação. E a segunda, talvez esteja em primeiro lugar frente à cultura, é a atitude das pessoas. E hoje eu sinto que a gente tem um mundo muito difícil nesse ponto. Vou dar um exemplo bobo para vocês, e já conversei com alguns profissionais. Hoje na minha loja de calçados, a gente tem uma escala onde as pessoas trabalham de domingo. Quantas pessoas que fazem entrevista comigo na segunda, não, trabalho domingo, olha, trabalho. No outro dia a pessoa some. Parece até que você tá cobrando uma dívida da pessoa. Então, a atitude o patrão hoje... malvadão. E, claro, assim, a gente tá trazendo isso, mas pro mundo do treinamento é exatamente isso. É uma dificuldade tremenda. A atitude das pessoas, porque às vezes você tá capacitando esse profissional, mas tem a atitude dele na ponta de utilizar tudo isso que você tá passando. Comprometimento, né, Rafa? Perfeito. E é difícil. É muito difícil. Coisas que parecem simples. Quantas vezes eu já não dei treinamento onde você não é claro, não. Você é cristalino. Olha, eu não quero que isso aconteça. Chega a pegar na mão. Disso, tal. Cara, no outro dia a pessoa está fazendo a mesma coisa. E aí você chama de novo pra conversa. Olha, já expliquei. Tem às vezes até momento que a gente fica bravo. Mas assim, é o que eu falo. Hoje eu vejo muito essa questão da atitude das pessoas. Você juntar atitude, mas a cultura que é você lidar com esse ambiente diverso, são fatores que eu acredito que estão muito em voga para tudo isso que você me perguntou, Wesley. Entendi. Show de bola. Rafa, e o treinamento em si, ele serve como motivação para o colaborador? Porque eu penso que, por exemplo, um colaborador que está desmotivado é mais difícil ele colocar em prática o que está sendo ministrado no treinamento. Qualquer treinamento que a gente leciona serve de motivação, a gente tem que ter um treinamento específico para motivar aquele colaborador desmotivado. Vai entrar exatamente nisso que eu falei. Hoje eu vejo que a atitude das pessoas, ela tá um pouco aquém. De que sentido? Eu acho que sim, todo treinamento é um motivo de motivação. Pô, tô numa empresa, a empresa tá me vendo, a empresa tá me desenvolvendo. Mas na prática, o que eu posso falar para você que eu vejo é que não tem sido assim. Claro, a gente pode dar treinamento de motivação, deve, inclusive, orientar, explicar as coisas. Mas o que eu sinto hoje na ponta, Wesley, é que, infelizmente, para a maioria dos profissionais, isso não tem servido. Ou melhor, os profissionais que não têm um propósito definido. Eu falei para você da minha trajetória. Quando eu comecei trabalhando na escola, lá com 19 anos, para mim foi motivação trabalhar na escola. E acho que para minha carreira fez total sentido. Mas eu posso pegar pessoas que às vezes tivessem tido uma experiência igual a minha numa escola, para elas não teriam feito a menor diferença. Para mim foi legal. Eu, na época, pra você ter ideia, esse colégio, ele é do professor Vincenzo. Professor Vincenzo, você que é da escola estadual, tinha um livro de capa rosa, que eu lembro que era utilizado nas escolas estaduais. Você teve vários momentos impactantes, porque geralmente a gente lembra de momentos impactantes. Então, pra você ver que doideira. Eu tava na escola do professor Vincenzo. Aí eu falo assim, pô, Vincenzo, o cara fera, escrevia livros pra rede estadual de escola. Pra mim era uma motivação. Mas hoje o que eu vejo, não. As pessoas que não têm propósito, que não entendem o que está acontecendo na vida, é mais informação, é mais uma encheção de saco da empresa. Agora. Você acha que isso é muito da vitimização das pessoas? Por exemplo, o problema não tá em mim, não. Tá no meu chefe. O problema não tá em mim, não. Tá na minha empresa. Você acha que é muito isso? Acontece, infelizmente, viu, Wesley? Hoje o problema é... Porque, assim, a grande verdade é que é sempre mais fácil a gente jogar o problema pro outro. É muito mais fácil, minha vida não tá prestando porque meu chefe é malvado,
porque o cara que dá o treinamento não tá sabendo me explicar. Eu acho que pro treinamento atingir essa questão que a gente falou de ser motivação, a pessoa tem que estar entendendo o que está acontecendo. Pô, a empresa, igual, hoje lá na empresa que eu tô, tem um programa de inglês. Pô, bacana, uma coisa legal, uma coisa que vai servir pra vida da pessoa. Aí tem gente que pensa assim, pô, que saco, ó, vou ganhar um treinamento aí, que é uma coisa assim, os caras me dão um treinamento, eu não falo aqui inglês na empresa, nem sei o que eu tô nisso. Então eu sinto que às vezes tem esse sentimento de que das pessoas não entenderem o porquê o treinamento está sendo importante. Para quem entende a importância do treinamento, sempre vai ser motivação e, principalmente, vai agregar demais na vida dela em qualquer ponto que ela possa esperar. E uma coisa que eu acho muito importante, Rafa, por exemplo, é você escolher bem os seus mentores, cara. Por exemplo, você contou a história que quando saiu da Algar e queria ministrar um curso de oratória no individual. Foi conversar com um amigo seu e ele te aconselhou a entrar com o pessoal. Pela data, pelo seu conta aí, penso que em 2019, 2018, você assistia muito podcast do pessoal, tinha mentores, e você decidiu abrir em conjunto com a franquia, né? Aliás, seguir a parte de vendas na franquia da Vox. Então, assim, eu acho que essa questão de mentoria, saber para quem você está contando as coisas e para quem você está pegando a opinião, de quem você está pegando a opinião, na verdade, é muito importante. Porque talvez essa pessoa tá desmotivada, vai conversar ali com o Tchão ali na esquina e vai falar, não, realmente isso não presta não, o que você tá fazendo aí? Entendeu? Porque essa questão de mentor é muito importante. Rafa, se tratando de parte de empresa, essas empresas que não ministram treinamentos para sua equipe, você acha que é muito no viés de eu vou dar o treinamento para minha equipe, a minha equipe vai aprender, vai se profissionalizar, daqui a um tempo eles vão chutar a minha bunda ali e vão para outra empresa. Vão para outra empresa por um melhor salário, uma empresa com mais oportunidades. Você acha que a mentalidade dessas empresas que não dão treinamento hoje está muito nesse viés? Sim, acredito também. E como eu até comentei no início, eu acho que também tem um pouco da parte da ignorância. Da ignorância no sentido assim, a pessoa não entende que se ela não fizer isso, se ela quiser só apagar incêndio, a maior prejudicada no final das contas é ela. Então, eu tive vários casos de pessoas... Vou dar um exemplo aqui. Até uma pessoa que, na época da Vox, fez sua venda. Matheus. Cara, aquele Matheus, ó, até falando aí de você, reforçando. Cara, aquele moleque é um fenômeno. E ele ficou comigo na empresa 6 meses. Aí você fala assim, Rafael, pô, você treinou o cara, ajudou ele. E aí, o cara foi embora. Cara, muito pelo contrário. Imagina se eu ficasse com um funcionário ruim. Imagina a experiência que eu ia ter. Então eu penso que se a empresa tá tendo essa parte de nossa, não vou capacitar o Wesley, porque amanhã ele tá no outro lado, cara, me desculpa, você que está para trás, porque a primeira coisa que vem sempre é a sua empresa. Se sua empresa estiver fazendo um bom trabalho com bons profissionais, fatalmente você vai ganhar resultado com isso. Agora, óbvio, a gente tem que alinhar aqui alguns pontos. Eu tô aqui com o Wesley na empresa. O Wesley, ele tem que fazer formações que vão gerar valor dentro da companhia. Eu penso que tem essa parte. Você tem que entender aonde você vai capacitar essa pessoa para que ela desempenhe um papel ainda melhor dentro da sua companhia. Esse conhecimento, a pessoa vai pegar e vai utilizar em qualquer lugar, mas direcionado para aquilo que você quer. O Wesley precisa, por exemplo, aqui de um treinamento de motivação. Eu vejo que o Wesley é um cara muito bom, mas às vezes por uma questão emocional ele não tem tanto equilíbrio. Não, eu vou dar um treinamento de, sei lá, de Beyblade, não sei. Alguma coisa assim que não tem nada a ver. Você foi longe. Então o que a gente tem que fazer? Não, tem que orientar para que ele fique bom nas deficiências que eu tô vendo ou nos pontos de melhoria para que ele gere ainda mais valor. Então assim, eu dei o exemplo do Matheus, mas pô, quantos funcionários que a gente não teve lá? Teve, a Marcela, eu vendia bem. A Marcela vendia 10 vezes melhor que eu. Hoje ela tá numa agência de marketing. Cara, mérito dela. Porque ela é muito talentosa. E que bom, como eu falei, que de alguma forma eu ajudei com algumas coisas que foram necessárias para que ela ficasse ainda melhor. Então tem várias aqui pessoas que eu posso citar que fizeram isso. Tem um caso até que é legal. Conta. De uma colaboradora minha. Essa eu não posso citar nomes.
Mas, cara, toda vez que eu tinha reunião com ela, que a gente tinha aqueles momentos de feedback individual, eu chegava nela e falava assim... Te cortando, aproveitando. Cultura de feedback é importante? Excelente, muito bom. Sempre feedback preciso. E um feedback bem feito é aquele que você viu o fato, estava perto. Não é, eu vi uma pessoa. Não. Você tá sabendo o que aconteceu. Importante. Cara, eu dei um feedback pra ela, juro pra você, numas 10 reuniões que eu fiz pra ela, eu falei assim, olha, você precisa aprender esse software aqui porque ele vai ser importante pra sua vida. Ele é importante na minha empresa, mas amanhã, se você não tiver aqui, você vai precisar desse software. Ok. As 10 vezes, nem não queria aprender. Aí, por algumas situações de vida, tive que fazer o desligamento dessa colaboradora. Eu juro pra você, deu um mês, daqui a pouco eu olho o story dela, o primeiro treinamento que ela fez foi do software que eu falei. Aí a pergunta que eu faço, ela precisou na prática ver que o mercado precisava, eu estava reforçando a todos os momentos que ela precisava dessa ferramenta, para aí sim ela fazer. Então, tem umas coisas assim que acontecem no dia a dia desse treinamento, que a gente fala, Wesley, e acontece isso. Pessoas que às vezes não entendem que a gente tá ali com um perfil, por quê? Para orientar, para poder ajudar, e principalmente, cara, se eu tenho alguma vivência maior que a sua, eu quero te ouvir para entender. Não tô aqui pra, o cara se acha. Não, cara, a gente tá aqui para ajudar todo mundo. Eu prefiro um funcionário bem treinado me dando resultado do que um funcionário mal treinado eu tendo péssimos resultados. Daqui a pouco eu tenho que desligar por ineficiência. E a gente cai na mentalidade de novo, né, Rafa? No começo da sua trajetória, você me falou o seguinte, eu entrei naquela escola já pensando no meu futuro. Exatamente. Então eu vou, pode-se dizer, né? Eu vou sugar o máximo que eu puder aqui de conhecimento, porque lá na frente vai fazer sentido para mim. A sua colaboradora que você sentiu foi o oposto. Você martelou. Juro pra você. Deu de ombro e teve que aprender na raça depois. É porque, assim, depois que a gente vira líder, de certa forma, né, de algumas empresas, igual aconteceu nessa, fica parecendo que às vezes a gente quer o mal da pessoa. Muito pelo contrário. A gente não fala, a gente não quer ser chato. É até, às vezes, assim, sendo bem sincero, às vezes é chato pra gente ter que reforçar. Só que tem coisas que, cara, a gente já passou na vida. A gente já viu. E a gente quer o melhor do colaborador. E por isso que eu falei, se a empresa pensa assim, não vou capacitar ele porque ele vai embora amanhã, cara, você paga um preço muito maior por uma pessoa destreinada do que por uma pessoa treinada. E o preço que a empresa paga, por exemplo, uma pessoa que entra, né, é contratada, não tem o treinamento, um mau colaborador tem que ser desligado, depois tem que recontratar um novo, entendeu? Nesse processo a empresa gasta rios de dinheiro. Exatamente. Né? E poderia estar ministrando um treinamento e tendo melhores resultados lá na ponta. E o contrário, Rafa, a empresa que tem o treinamento, que dá o treinamento para o colaborador, pode ser considerada uma empresa que tem um diferencial no mercado? Tem credibilidade no mercado, na sua visão? Com certeza. Tem, mas é sempre assim, alinhado com aquele discurso que eu comentei. A empresa vai te fornecer ferramentas. Tudo é aprendizado. Cara, eu juro pra você, desde o dia que eu era repositor para até as coisas que eu faço hoje, teve aprendizado. Então, a empresa, sim, pode ser considerada um grande diferencial, mas pro colaborador na ponta que não enxerga isso como valor, vai acontecer o quê? Ele vai participar, hoje tem a lista digital, né? Vai pôr o nome, mas o principal elemento daquilo que ele tá fazendo, ele não vai obter frutos. Porque ele não como é que a gente filtra isso, Rafa? Cara, hoje, assim, é muito complexo, pra te falar bem da verdade, sabe? Eu sempre acho assim, a gente tem que fazer uma boa seleção de pessoas pra empresa, mas também é muito difícil, porque na entrevista todo mundo é o melhor do mundo, todo mundo é o que acorda mais disposto. Eu sou muito perfeccionista. Todo mundo faz a mesma coisa. Qual o seu maior defeito? Sou muito perfeccionista. Sou perfeccionista. Essa já virou clichê, hein? Então, assim, é muito difícil, porque você tá... O que eu sempre falo, pra mim, sem dúvida, são as atitudes. Você tem que estar sempre muito perto para verificar as atitudes daquele colaborador. Se ele está evoluindo com fruto de tudo aquilo que você está entregando no treinamento. E dá para saber. Dá para saber no setor que ele está, como que está. Eu falo assim, igual uma empresa muito grande, eu acho até mais difícil você analisar isso.
Mas empresas de médio, pequeno porte, tá na cara. Você vê, você consegue ver de forma cristalina se está acontecendo a melhoria na ponta ou não, porque a informação chega muito rápido para quem é dono. Se você tem uma companhia muito grande, tem muito departamento, muitas pessoas, às vezes você não consegue ver no detalhe. Mas para empresa menor de médio porte, isso chega muito rápido para o patrão. Mas aí, nesse caso da empresa maior aí, que tem que ter uma estruturação de treinamento mais bem elaborada, né? Uhum. Ter vários líderes que fazem vários treinamentos para diferentes equipes, né? Perfeito. E Rafa, se tratando de treinamento para pequenas, médias e grandes empresas, o mesmo treinamento que eu dou numa pequena empresa, eu posso dar numa média e numa grande empresa, ou diferencia muito um treinamento de uma empresa para outra? Ou vai da cultura da empresa? Vai muito da cultura da empresa. Mas eu falo assim, em regra, treinamento, ele, como é que eu posso falar para você? Ele é padrão, no sentido assim, você tem pessoas que têm pontos de melhoria, você tem que juntar essas pessoas e analisar. O que eu sempre falo, e é melhor, é porque numa empresa muito grande, é mais difícil você filtrar os indicadores. Uhum. Você consegue ver, você consegue dar treinamento. Numa de médio e pequeno, você consegue ver isso mais fácil e entender melhor a necessidade. Ah, eu tô com uma dificuldade de atendimento. Pô, você pega aí empresa aí que tem 10 mil, 15 mil colaboradores, você tem, por exemplo, um Reclame Aqui, você tem várias coisas para você analisar. Agora, a pequena e a média, o cara tá ali na ponta. O dono mesmo, daqui a pouco ele tá enxergando. O caixa dele tá caindo, ele já não tem tanto dinheiro para poder se manter, ele precisa mexer o doce, como a gente costuma dizer. Uhum. Mas, via de regra, treinamento é padrão. O que é padrão? Eu entendo as deficiências, eu entendo os pontos de melhoria, entendo o propósito da empresa e vou procurar desenvolver aquilo que a empresa precisa. Seja atendimento, seja venda, seja processo, seja parte regulamentar, que a gente fala essas partes de lei, enfim. A gente consegue entender e aplicar o treinamento para que as pessoas façam. O dono da empresa também precisa de treinamento? É o que mais precisa. Olha que bacana. Muito boa pergunta, ou melhor, a constatação, porque tem uma situação. Às vezes o líder que está te cobrando não é o líder que domina aquilo. Então, Isso é complicado, né? É complicado demais. Mas acontece. Por exemplo, igual eu já vi uma comparação. Nossa, mas para dirigir um hospital precisa ser um médico. Não, médico não necessariamente ele é um bom gestor. Não estou falando que o médico não tem capacidade de ser gestor. Muito pelo contrário. O tanto que estuda, ele tem capacidade. Mas às vezes vem um cara administrador e faz isso. Eu sempre falo, e aí é um gosto pessoal meu, eu gosto muito de ver pessoas que fizeram na ponta me treinar. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aí do Matheus, da Marcela, dos meus colaboradores aí. Por exemplo, todos eles, quando eles iam me ouvir, eles viam que eu fazia muito treinamento na ponta e eu fazia muita venda. Por exemplo, eles entraram em novembro de 21. Teve um dia lá, por exemplo, na Black Friday, eu sozinho, eu fiz, por exemplo, vamos colocar em número aqui, tá? Eu fiz 8 vendas. Eles não fizeram nenhuma. Mas não é de praxe você fazer 8 vendas. Uhum. Eles mesmos nunca fizeram 8 vendas num dia igual eu fiz. Então, por exemplo, tem muito mais peso para eu chegar lá e falar assim, cara, vai aqui, ó. Vai nesse caminho. Vai por aqui. Por quê? O cara viu o que você fez. Você tá me falando, então, que eu consigo dar um treinamento dando um exemplo pro meu colaborador? Sim, perfeito. Ótimo. Eu até gosto muito mais de você saber o que você tá falando porque você fez. Você não tá falando de uma forma empírica. Mas também assim, hoje a gente tá no mercado, gestores de venda. Não necessariamente o gestor de venda foi um cara que foi um vendedor. E ele não precisa também ter sido um vendedor, porque às vezes eles sabem cobrar os itens certos para que eleve a performance da pessoa. Olha, tô vendo aqui que tem um script de venda que você precisa fazer ligação, que você precisa fazer reunião e você precisa fazer venda. Bom, se o cara souber como ele realmente, quais os indicadores que você precisa para performar, ele às vezes é um bom gestor. Mas eu, Rafael, particularmente, eu gosto de pessoas que eu falo assim, o Wesley é especialista de vendas. Cara, você já viu o Wesley atendendo? O Wesley dá show. Então, é nesse cara aqui que eu vou pegar. Mas eu sempre falo, treinamento não é copiar os outros.
Cada pessoa, ela tem sua particularidade. E o que você tem que fazer? Você tem que pegar as coisas boas da pessoa e acrescentar nas coisas boas que você tem. Porque senão a gente fica tudo numa fábrica de robô, né, Wesley? Todo mundo faz igual. Coloca a inteligência artificial para trabalhar pra gente lá e pronto. Exatamente. Rafa, falando um pouco da parte do treinador, do líder que tá treinando. Qual é a maior falha que o treinador tem ali no ato do treinamento? Cheguei lá para dar o treinamento. O que é uma coisa que eu não posso falhar no momento do treinamento? Não escutar as pessoas que você está treinando. Não escutar? Não em que escutar sentido? Tem muitas pessoas, igual eu falei assim, vamos colocar aqui, Wesley. Igual a gente tá usando muito exemplo de venda, você pode me corrigir de alguns outros exemplos, se você quiser. Mas, pô, eu sou o melhor vendedor e eu vou dar o treinamento pro Wesley. Pô, mas a pessoa que tá recebendo treinamento me falou uma coisa. Eu já vou e podo a pessoa, eu nem escuto, eu já tô colocando a minha versão. Então, treinamento, eu acho assim, você tem muita coisa para contribuir com a pessoa, mas você não pode subestimar a inteligência das pessoas que estão treinando. Ela, às vezes, tem pontos que são muito interessantes e que podem realmente impactar positivamente. E eu vejo algumas pessoas que são muito negligentes quanto a isso. Ela dá o treinamento, só ela fala, só ela é a dona da razão. Não ter aquela interação no momento do treinamento. Não. Sentem aí, igual uma escolinha. Exatamente. Senta aí, fica quieto e é isso. Exatamente. Cara, às vezes, e acontece, você não passou cenários que a pessoa passou. E acontece. Não tem como. Você tem que fazer isso. Mas peraí. Às vezes a pessoa tá aqui te dando a bola pra você só dar uma dica pra ela ou ela acrescentando naquilo que você tá falando e as pessoas não ouvem. Então eu acho que o fato de você às vezes ser muito bom no que você faz não te dá o direito de ser arrogante no ponto que você não possa ouvir uma pessoa na fala. Até a gente comentou agora no início que a gente falou assim, pô, Rafael, às vezes o cara lá tá com 20 vendas, o outro tá com 0 vendas, mas o de cada de 0 vendas quer falar alguma coisa. Vamos pegar, vamos tentar sugar, vamos tentar entender onde que tá esses pontos pra gente trazer isso na nossa conversa. Vamos ver se ele tá com o resultado certo. Pô, mas às vezes ele falou um ponto que eu não prestei atenção. Então, um treinamento, ele é um evento aberto, ele não é um evento fechado onde só eu falo e só você escuta, não. Eu falo, você fala, a gente vai contribuindo. Óbvio que a pessoa que tem o resultado principal, ela tem mais bagagem. Eu sempre falo, ela tem mais cenários para que você consiga entender. Agora, você não pode, isso é dica número 1 de treinamento, você nunca pode fechar os canais de transmissão. Porque é nesse momento que às vezes você tá perdendo a pessoa. O cara aí, ó, vem aqui sentar e vai ficar aí 2 horas só ele falando, ele acha que é Deus, eu tenho que ficar aguentando. Não, é bate-papo, é uma conversa, é um treinamento. É uma coisa interativa para que a gente consiga cada vez fazer um treinamento que seja melhor, que seja efetivo para atingir o resultado. Você tem mais canais de vendas ali, mais autoridade para falar do assunto, mas você não tem todos os canais, né? Perfeito. Você não tem todos. Então, assim, é uma coisa bem mais complexa do que simplesmente chegar ali e passar, que nem você falou, 2 horas sentado ali. Não, e é chato, não é? É verdade, você senta ali, só a pessoa... Não é chato? Você já passou por uma situação dessa, não é? Ninguém merece, gente. Rafa, e a minha oratória e comunicação me ajuda na hora de dar o treinamento? Demais. Explica pra gente, a oratória é simplesmente eu falar bem ou envolve mais fatores? Muito mais. Muito mais. Falar bem é importante, mas é você entender todo o domínio da situação. Corpo, gesto, atitude. Eu falo assim, eu comentei com você que foi um dos primeiros treinamentos que eu fiz na Algar, e apesar de tem muita gente que fala que não, eu me considero até hoje uma pessoa que sou tímida. Mas eu falo pra você, talvez alguns anos atrás, a gente tá nessa conversa aqui, não seria nem capaz. Ajuda demais a comunicação. E eu sempre falo, você entender todo o conjunto da comunicação. Falar palavras bonitas, rebuscadas. Cara, é importante, mas não é só isso que vai te ajudar. Você tem que ter todo o domínio das situações. Igual eu falei pra você, uma das grandes falhas do treinamento é o quê? Não ouvir a pessoa. Às vezes, o cara senta lá 2 horas falando de uma coisa que não é o problema da empresa. Você tá me falando que oratório eu preciso ouvir também. Preciso ouvir. Na verdade, assim, oratório é mais sobre ouvir do que propriamente sobre falar. Você tem que buscar entender tudo aquilo que está acontecendo
para que você seja uma pessoa cirúrgica, para que você realmente entenda o porquê você tá falando e para que você tá falando aquilo. Imagina aqui, Wesley, a gente tá aqui sentado 2 horas. Você me passa um problema, pô, você tá esperando que seu líder te ajude. Uhum. Eu falo 2 horas de coisas que não tem absolutamente nada a ver. E o que eu estou falando aqui, viu, gente? Acontece, tá? Da pessoa te passar um problema, o seu chefe não entender absolutamente nada, ele te dá um treinamento sobre aquilo que você não precisa. Então, oratória é sobre isso. É sobre você ouvir a pessoa e, principalmente, para que você, com a sua fala, consiga auxiliar ela na resolução do dia a dia. Eu vi que você compartilhou, eu acho que faz um tempinho, deu uma tietada lá no seu Insta. Você compartilhou uma foto que me interessou, que falava sobre a pirâmide do aprendizado. Você consegue explicar para mim um pouquinho do que consiste essa pirâmide? Muito boa. Eu vou falar bem básico, tá, gente? Assim, eu fiz essa pergunta para ele porque, assim, eu acho que vai muito de encontro dessa parte que a gente abordou aqui agora, que é a questão da oratória em si, né, no processo de treinamento. Então, eu acho que faz muito sentido isso nesse assunto aqui. Perfeito. Vamos ver se eu não estou enganado, viu, Wesley? Mas quando a gente fala da pirâmide do aprendizado, eu sempre gosto de dizer que o ser humano ele é feito de algumas estruturas no mundo. Em que sentido? Vamos pegar uma pessoa no seu estado nu e cru. Então, quando você pega uma pessoa no seu estado nu e cru, você vai ver que a primeira coisa que ela precisa é do que a gente chama das necessidades básicas dela. Uhum. O que são as necessidades básicas de uma pessoa, Wesley? Na sua visão? Eu acho que alimentação, moradia, vestimento, pode ser considerado? Vestimento. Perfeito. Então, quando a gente fala da pirâmide do aprendizado, ela é basicamente nessa mesma linha. O ser humano ele tem as necessidades básicas e aí, conforme vai subindo, você vai estruturando com as necessidades que são maiores, a grosso modo. Então, toda pessoa que tem um propósito ou alguma coisa para poder ter essa aprendizagem, ela está além da sua necessidade básica, porque ela não está só pensando naquilo que vai fazer ela sobreviver. Ela está enxergando coisas que vão contribuir para que ela possa aprender mais e, principalmente, para que ela se torne diferenciada. Então, a grosso modo, tá, Wesley? Posso falar para a pirâmide de aprendizado, é basicamente sobre isso. É a questão mais também do passivo e do ativo, né, Rafa? Por exemplo, a gente, depois que a gente passa essas necessidades básicas, né, a gente tende a aprender mais na prática. Por exemplo, a partir do momento que você me deu um treinamento, eu já fui para a prática, eu estou praticando, sendo mais ativo e tendo mais aprendizagem lá na ponta. Se você me falar, entrar basicamente no ouvido e sair no outro, e eu não colocar em prática, é a parte passiva, onde eu não vou estar aprendendo. Perfeito. Então, eu acho que essa composição da pirâmide é muito importante para esse assunto. Rafa, na sua percepção, qual é a melhor forma de eu dar um treinamento e ter mais efetividade? É a partir de um workshop? É a partir de um treinamento online? É a partir de um treinamento prático? É a partir da junção de tudo e mais um pouco? É a partir de uma palestra? O que você acha que eu tenho mais resultados positivos lá no final do treinamento? Perfeito. Bom, eu vou falar geralmente o que eu acredito que funciona muito. Vamos colocar que... Igual, eu tive um cenário lá na Algar, quando eu dava treinamento. Eu fiz um treinamento com a menina que fabricava calçados, lá em Nova Serrana. A menina não tinha conhecimento nenhum de tecnologia. Então, o que eu acho que funciona muito? Primeira coisa, teoria. Rafael, teoria vai me ajudar? Calma, muita calma. Você precisa mostrar para ela em qual cenário que ela vai atuar. Vai funcionar de imediato? Óbvio que não. Porque, igual eu falei, você pegou uma pessoa que vende calçado. Agora ela vai vender internet. Tudo a ver, ué. Tudo a ver, né? Fibra ótica. Então, pô, ela vai estar calçado na hora da venda. Ó pra você ver, ó, que maravilha, ó. Vai poder navegar bem na internet, né? Então, ó, pensa. Ó, vendia calçado, vou na internet. Então eu preciso primeiro da teoria pra ela. O que é teoria? O que é um download? O que é um upload? O que é uma banda larga? Como que funciona esse mercado? Qual a regulamentação? Foi até difícil falar essa palavra. Então, eu coloquei a teoria para quê? Para que ela possa começar a entender. Coloquei a teoria, e aí depois nós vamos para quê, ô
Wesley? Não, depois da teoria é o que mais importa, a prática. A prática. Mas a prática supervisionada. Por que a prática Que isso, eu não posso supervisionada? soltar ela na ladeira, não? Não, vai ser muito legal. Eu vou lá pedir uma banda larga e te vende um Nike. Seria mais ou menos assim. Então, ó, vamos supervisionar essa pessoa. Em que sentido? Pô, vamos dar acompanhamento pra ela. Bota um vendedor ali do lado dela, ou bota uma pessoa que faz atendimento, ou bota lá no bastidor a pessoa que vai fazer. E vamos acompanhar esse treinamento. Acompanhou, o que vai acontecer? Eu mostro um vendedor fazendo e falo, olha, eu quero que você faça dessa forma. E aí esse vendedor vai supervisionar ela. Conforme você for sentindo que a pessoa vai desenvolvendo, o que você vai fazer? Você vai soltando ela aos poucos para que ela possa performar de forma isolada. Rafael, e depois o que tem que fazer? Depois que ela pegou e, entre aspas, aprendeu o processo, você tem que vir novamente na teoria. Por quê? Lá atrás, quando eu falei, por exemplo, essa menina de calçados, que ela tá vendendo banda larga, para ela era um mundo totalmente oposto. Mas lá na prática, o que acontece? Ela já entendeu, o cliente já falou, ela viu que precisa da internet no celular dela, no computador, na Smart TV. Já apareceu novos fatores para ela ali na ponta. Já aprendeu. E é onde você vai fechar na teoria, porque, olha, a banda larga é desse jeito. A pessoa fala assim, ah, entendi. Ah, é desse jeito, né? Rafael, acabou aí? Não. Agora você vai fazer o quê? Você vai ter que estar sempre monitorando essa prática da pessoa. De que forma? Treinamentos periódicos para falar de uma situação específica, vai analisar os resultados, que eu sempre falo dos indicadores, mas qual que é a ideia? Você prover informação e o que eu acho que mais ensina, cenários. Para que ela faça o quê? Para que ela possa performar da forma que precisa. Rafael, mas uma situação dessa, é certeza que a pessoa vai performar? Não, não é certeza por quê? Às vezes pode estar tão enraizado na cabeça dela aquela questão de vender o calçado que ela vai ter dificuldade para poder assimilar essa outra parte. E aí cabe nós, gestores, líderes, entender. A pessoa está aprendendo o que ela precisa para continuar nessa função? Eu passei toda a parte necessária para que ela performe? Se sua conclusão for sim, vai chegar um ponto que você vai ter que fazer a opção pelo desligamento ou pela manutenção da pessoa. E a parte do treinamento em si, com o treinamento eu consigo ter o feeling também, porque tem muitas pessoas que talvez são pessoas certas nos lugares errados na empresa. A parte do treinamento eu consigo ter esse feeling também, Rafael. Por exemplo, nesse exemplo que você me deu aqui da vendedora, talvez ela não se desempenhe bem ali na parte de vendas, mas talvez em outro setor da empresa ela consiga se desempenhar e ter resultados esperados. A parte do treinamento eu consigo ter esse feeling também? Consegue. E eu falo assim no dia a dia. Por quê? Isso é excelente. E eu falo assim, acontece muito no dia a dia. Entrevista, quando a gente faz, é o mundo de Bob, né? A pessoa trabalha. Mas assim, vamos ser bem realistas. Às vezes a pessoa, pô, tá devendo um aluguel, tá numa situação complexa. Cara, o que aparecer ali pra ela, ela tá pegando. Mas no dia a dia, você vai sentir que não é da pessoa. Não tá legal. Eu tive um colaborador recente que eu contratei como vendedor. Mas ele era muito carismático. Mas não era bom vendedor. Então o que eu fiz? Eu mudei ele para uma função de atendimento. O dia a dia me fez enxergar as habilidades que faziam mais sentido com outra função da empresa. Então eu acredito que sim. Treinamento, num primeiro momento, você vai tentar ajudar a pessoa. Mas, pô, na prática, no dia a dia, chega lá o cliente, a pessoa não consegue fechar uma venda. Ou a pessoa, às vezes, eu tô vendo que ela tem dificuldade com software de registro de produto. Enfim, vai do feeling do gestor de entender isso e aí analisar. Eu tenho outra função aqui que combina. Poderia não ter dado certo também desse cara que eu falei que é carismático, mas deu super certo. Então, eu falo assim, você tem que ir fazendo esse acompanhamento para ver se às vezes a função não tá inadaptada para aquela pessoa. E se o colaborador não for adepto ao treinamento? O que eu devo fazer? Eu devo insistir? Ou eu devo tentar colocar ele em outra função? Cortar de vez ali pela raiz? Cara, hoje assim, falando assim até da parte da CLT nossa que a gente tem, eu acredito que 3 meses
é um prazo curto, mas dá pra você sentir se a pessoa tá com sintonia naquele negócio. Em que sentido? Igual você falou, coloquei essa menina do sapato. Pô, dei uma oportunidade, dei todas as chances, provi o treinamento, e é bom a gente sempre falar isso, né, Wesley? Uhum. Provi as mesmas ferramentas que todo mundo teve acesso. Mas não tá performando. Ó, senti que ela é carismática, super interessada, ela não tá performando porque esbarrou na capacidade técnica dela. Mas ela é super atitude legal, enfim. Todos os itens. Pra mim, se você tiver uma função que consiga deslocar essa pessoa, mantém essa pessoa. Não dei treinamento, mas a pessoa tá nem aí. Chega aqui, sabe aquele funcionário que... É o funcionário que tem um prego lá na parede, ele tá batendo. Deu 5h59, deu 18 horas, ele guarda o martelo. E aí no outro dia ele termina de bater o prego pra finalizar. Então, cara, sendo rápido. Desliga, vai pra outro, tenta trazer uma pessoa, porque tempo também é dinheiro pra empresa. E você tem que, eu sempre falo, você tem que capacitar quem quer ser capacitado. Se a empresa tá fornecendo as ferramentas necessárias, não tá acontecendo, não tem muito o que fazer a não ser seguir a vida. Show, show. Rafa, o que que o líder tem que ter, né, para passar certa autoridade pro seu colaborador ali no ato do treinamento? Porque você falou assim, eu acho que tem casos e casos. Talvez pode ter uma pessoa que dá ali 2 horas de treinamento e a equipe está sendo treinada, tá dando de ombro pro treinamento. E tem outra pessoa que tá dando um outro treinamento também de 2 horas, Uhum. que a equipe tá engajada. Que tipo de autoridade que o líder tem que passar para a equipe para manter ela engajada ali no ato do treinamento? Hoje a gente tem duas que eu falo, né? A que eu até comentei com você que eu gosto muito é a técnica. Uhum. Sabe? Aquele cara, assim, que é indiscutível. Tem até, assim, muitos profissionais que às vezes, assim, tem até fama de chato. O cara fala assim, cara, esse cara é chato. Mas ó como é que eu acho legal. O cara pode ser chato que for, mas se ele for bom no serviço dele, a primeira coisa que ele vai falar assim, aquele cara ali, ele é chato, mas ó, o cara é fera. O cara ali caiu na mão dele qualquer coisa, não sei o que ele arruma, ele consegue fazer. E também tem o que eu falo, liderança técnica, e tem também a liderança de pessoas que têm relacionamento. Tem pessoas que conseguem fazer muito bem isso. Às vezes ele é um cara que ele não, digamos assim, ele não domina tão bem a função. Mas ele é um cara, a gente falou de cultura, ele é um cara que ele consegue organizar todas as culturas da empresa, e isso é muito bom para a equipe. Então, acho assim, tem 2 tipos de líderes que são respeitados. Esse líder que é mais na parte técnica, e tem mais esse líder também, que geralmente, inclusive, é o que é mais promovido nas empresas, que é o cara do relacionamento. É o cara que ele não domina aquilo, mas de certa forma ele consegue juntar tão bem as pessoas, ele consegue extrair tão bem o que cada um da equipe precisa, que ele também é mantido. Eu acho que essas 2 formas geram respeito para o pessoal. O cara ali é técnico, muito bom, vou ouvir para aprender isso. E tem esse cara aqui do relacionamento, que ele é um cara que ele tá sempre aglutinando, ele tá sempre motivando a equipe. Ele é um cara que tá sempre gerando bons resultados. Óbvio, né, gente? Vamos ser bem sinceros. No final, tudo isso é medido pelo resultado. Porque também o cara é só do relacionamento, só é bonzinho com todo mundo, é o brotherzão, mas tá pegando fogo a empresa. Aí não dá certo, né? Mas eu acredito que esses 2 são muito respeitados, viu, o Wesley? Ai, o cara só fica no Miguel ali. É o brother, é o brother. Rafa, conta uma experiência sua aí. Por exemplo, uma equipe que não tava tendo resultado nenhum e depois de um treinamento passou a ter um resultado expressivo. Você tem uns exemplos para dar para nós aí? Cara, tenho, assim, tenho recente, porque, só pra vocês entenderem, nesse mundo de franquias, e é muito complexo você lidar, porque, assim, geralmente as pessoas têm um giro rápido na franquia. E por diversos motivos. A gente também tem a nossa parcela de contribuição. É porque, assim, né, eu posso estar errado, você pode me corrigir, tá? Eu acho que num processo de franquias talvez é mais complexo mudar o processo, né? Porque é uma coisa que tá vindo lá de um dono lá de cima e vai descendo a escada e é mais difícil você, por exemplo, você tendo uma empresa própria, ver uma falha ali, uma correção, você já pode aplicar na hora. Uhum. Talvez numa franquia você tenha que passar por um processo mais complexo até conseguir mudar ali um processo final. Perfeito. Muito bom comentário. A gente realmente é muito engessado nessas questões. Então, assim,
via de regra, você ter um bom profissional por muito tempo, assim, é difícil. E envolve outras coisas, tá? Até depois eu não sei, você tá com as perguntas aí, Wesley. Depois até a gente pode falar sobre motivação também. Tem uma coisa muito importante na ponta. Dinheiro. Dinheiro em que sentido? Reconhecimento. Vamos falar assim. Tem gente que se sente reconhecido pelo patrão, mas tem gente também que se sente reconhecida pela remuneração. Mas, por exemplo, eu tinha um colaborador recente, e a história dele é muito legal. Vou até cometer esse ato aqui. Vou falar o nome dele, não tem problema, que ele é amigo meu, gente boa. O Kleber. Pra você ter ideia. Ó que doideira. O Kleber tem uma história de vida super legal. E eu falei de cultura. O Kleber, por exemplo, já morou em monastério. Pensa, juro pra você, um trem mais doido do mundo. E muito legal, porque ele tinha várias experiências. E num primeiro momento, o que eu sentia? Quando a gente foi se conhecendo, e quando ele foi na empresa, eu sentia que ele tinha algumas travas. Travas no sentido que ele tem a vivência dele, ele tem a experiência dele. E num primeiro momento, quando a gente fala de performance de resultado, não estava indo tão legal. Então o que a gente fez muito? Cara, eu tinha conversas com ele quase que diárias. Diárias, de tipo assim, pô, cara, você é muito bom nisso, eu acho que tá legal, acho que você precisa melhorar esse ponto. E isso com toda a equipe ali em volta. O que é a equipe? Eu tinha pessoas que faziam ligação, pessoas que faziam atendimento, as professoras que também faziam treinamento na escola. Tudo isso a gente colocava de variável. E foi muito legal porque, assim, quando eu até vendi a Vox, eu entreguei como um dos melhores vendedores. E, assim, entreguei, quero falar, para reforçar aqui, ajudei, tá, ô Kleber, que o mérito é todo seu. Eu dou ferramentas. A pessoa escolhe ou não se ela usa. Igual a gente falou de atitude. Então, foi um sinal muito legal. Porque com todo o aconselhamento que eu dei, com todas as situações que eu trazia para ele, e sempre eu trago cenários para as pessoas, eu senti que melhorou bastante e, principalmente, ele atingiu o resultado que era fazer vendas, atingir as metas que a empresa precisava. Que aula, meus amigos, que aulas. Rafa, então, o treinamento traz ou não traz dinheiro para a empresa? Traz demais, gente. Se você não tá fazendo aí, ó, tá deixando dinheiro na mesa. Vamos treinar, galera, vamos treinar. Rafa, agora mudando um pouco de assunto. Você tinha me contado uma história faz uns anos já. Eita, lá vem, ó, olha os detalhes aí. Lá na porta da Vox, lá. Que eu acho que teve um período na sua vida que você tava meio focado em alguns desafios. Eu queria que você contasse. Você poderia contar essas histórias aqui pra gente? Claro, com o maior prazer. Vamos lá. Eu comentei aqui nesse período que quando eu comecei a dar treinamento individualizado, eu comecei a seguir lá muito o Joel J, o Thiago Nigro, enfim, o Flávio Augusto. Cara, e eu passei por algumas coisas que foram muito legais. E teve uma época que eu comecei a fazer alguns desafios de internet. Mas desafio assim, igual o Joel J falava daquele negócio de tomar banho na água gelada, às 5 horas da manhã. Já fiz. É muito bom. Não faço hoje, mas assim, é muito bom. E realmente você dá 2 pulos na hora que você acorda. E também teve um desafio que eu achei muito legal que eu fiz na época, porque eu dava sugestões na internet. Então, eu fiz um lá com o Joel que, por exemplo, eu fiquei uma semana sem ingerir açúcar, uma semana sem reclamar, tomando banho gelado 5 horas da manhã. E teve um que, cara, foi um dos desafios mais legais que eu fiz na vida. Porque eu não lembro direito, não vou passar os detalhes direito, mas teve uma vez que eu tinha muito, vou falar a palavra forte, eu tinha muito preconceito com vegano. Eu falava assim, gente, isso é uma frescura que não tem tamanho. Aí o que eu fiz? Num desses desafios que eu coloquei na internet, eu perguntei pra pessoa assim, qual desafio você quer ver? Aí a pessoa colocou assim, eu não lembro quem foi, falou assim, eu quero que você fique uma semana vegano. Eu não fiquei vegano, não vou falar que eu fiquei, porque eu fiquei mais vegetariano. Mas, cara, o que eu achei muito legal? Eu fiquei uma semana vegetariano, gostei, realmente dá pra você substituir, por exemplo, a fonte de proteína principal, que é a carne, mas o que eu achei muito legal foi uma das primeiras experiências onde eu me coloquei na visão das pessoas. E somado a isso, eu também vi alguns documentários que falavam um pouco. E hoje, assim, eu me tornei uma pessoa com a cabeça mais aberta sobre o tema. Hoje eu já não tenho, digamos assim, tanto esse preconceito igual a gente fala assim, é frescura. Não, é uma opção de vida. É uma escolha. Cada um tem. Inclusive tem uma coisa super legal,
Eu até vi do Pedro Calabres, Uhum. que ele é muito bom, ele até falando assim, como as pessoas são julgadas. Porque hoje quando a pessoa fala assim, eu não como carne porque você está matando animais. A pessoa que recebe essa informação, ela entende que é um julgamento moral. Então ela fala assim, mas como é que você não come carne? É um boi, melhor coisa do mundo lá, uma carne gostosa. Ao ponto que se a pessoa virasse e falasse assim, não, eu não como carne porque eu não gosto. Não teria questionamento da outra pessoa. Por quê? Você não entrou na espécie de julgamento moral pra falar pra pessoa. Então foi super legal. Recomendo que vocês façam desafios. É legal, vale a pena. Tô meio aposentado. Mas quem sabe, às vezes, depois desse podcast aparece um desafio legal aí, Wesley. Vamos ver, dá ideia lá depois, vamos ver. Ó, pessoal, vocês têm que dar ideia pro Rafa fazer o desafio, não, Não, eu. não. Só não vai pular da ponte, que aí não tem volta, né, Não, gente? não. Rafa, agora falando de propósito. Propósito, vamos Eu lá. quero saber se você tem um propósito definido. Cara, é uma das perguntas que eu mais me faço na vida. Você acredita? E por que eu faço? Porque eu acho que a vida é muito complexa no sentido assim. Eu comentei com você das minhas experiências lá na escola, em supermercado. E toda vez que eu me faço essa pergunta, qual é o meu propósito de vida? Eu não tenho resposta. Juro pra você que é uma das perguntas que eu mais me faço na vida. Qual o meu propósito de vida? Ah, Rafael, você tá vivendo esse propósito? Não. Eu acho que aos poucos a minha vida tem fluído e pra você que acredita ou não, pode ficar tranquilo. Acredito que Deus vai colocando coisas na minha vida. Hoje, se eu pudesse falar pra você qual que é o meu propósito de vida, hoje é criar o meu filho de uma forma que ele seja feliz. E quando a gente fala de ser feliz, não tô falando só de coisas materiais. Falo de coisas que sejam importantes pra ele. Mas juro pra você, Wesley, é a pergunta que eu mais me faço até hoje. Qual é o meu propósito de vida? Tô construindo coisas. Teve um momento da minha vida que eu achei que era ajudar pessoas através da oratória. Fiz muito bem, acredito. Mas hoje falar pra você alguma coisa além da criação do meu filho, eu não consigo te dizer. Acho assim, de certa forma, eu continuo seguindo isso de ajudar pessoas. Mas acho que fica muito vago quando eu falo só ajudar pessoas, ajudar pessoas. Não. Hoje meu propósito de vida é criar muito bem o meu filho pra poder fazer ele feliz e principalmente, eu vou ter um desafio longo, né? Aí vão mais uns 18 anos pra transformar ele num homem que faça as coisas que ele quer e principalmente que sinta alegria pra fazer tudo aquilo que tá fazendo. Acho que esse é meu propósito. Muito bacana. E tipo assim, ouvindo você falar que a cada dia se pergunta qual é o meu propósito, às vezes a gente percebe que as pessoas pegam os propósitos, assim, pegam os propósitos de outras pessoas por não saberem qual é o seu propósito. Eu também sou nessa linha. Eu acho que o propósito a gente cria a cada dia. Porque talvez hoje a gente está passando por um momento da vida que amanhã a gente vai estar. E amanhã a gente vai estar passando por outro completamente diferente. Então, assim, por isso que eu entrei nessa questão do propósito, Claro. porque assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E ouvindo o que você me disse, cara, eu vi que você é um cara mesmo humilde, que busca o crescimento, sua mentalidade aqui é uma mentalidade forte. E eu fiz, assim, certo ao extremo em te chamar para bater um papo aqui, porque eu tô aprendendo muito. Ai, que bom, obrigado. E Rafa, o Rafa pai, Hum. como é que tá sendo o Rafa pai? Seu filho hoje tem 2 anos? Ele tá com 1 ano, vai fazer 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Como é que tá sendo essa experiência? Cara, que trem maluco, velho. Eu nunca vi uma coisa assim. Falo pra você, é uma missão difícil. Difícil em que sentido? Tudo tem salto. Agora, esse negócio de salto de desenvolvimento é assim: o menino tá aqui, não tá andando. Aí no outro dia ele começa a andar. Aí no outro dia tá pegando tudo. E eu costumo dizer que a criança, ela tem imã só com coisa que não pode. Então, se não pega fogo, se não tem um objeto cortante, se não tem eletricidade, não tem graça. Cara, tá sendo bem desafiador, Wesley. Posso falar pra você. Eu ainda posso ser um pai bem melhor, acho. Mas eu vejo muitas pessoas, às vezes, na internet, e assim, até pedir desculpa, se às vezes eu vou ser um pouco sincero demais. Primeira coisa, não é importante, no caso eu falo assim, o meu sentimento. Em que sentido? É muito importante o sentimento da minha esposa. Porque, realmente, uma vez meu irmão me comentou comigo, ele falou assim, cara, você vai ver uma transformação de sua vida.
corpo da mulher, a barriga crescendo, o seio crescendo, depois volta ao normal, enfim. E é muito difícil. Então, Wesley, falo pra você, eu acho que falta humanização da situação. É uma experiência única, é muito boa, mas eu falo, é um desafio, assim, enorme. Talvez seja o maior desafio da minha vida, cara, porque é muito imprevisível. De um dia pro outro, cara, mudou. Num dia não tá falando, agora tá falando. E, assim, mas tá sendo muito legal E assim. passa rápido. Passa rápido. Esse dia meu filho careca, agora tá cheio de cabelo. Esse dia eu levei pra cortar o cabelo. Mas, cara, é assim, juro pra você, é desafiador. E me fez muito assim, juro pra você, entender como a mãe é importante na vida de um filho. Nossa, cara, eu admiro as mulheres nesse ponto, cara, porque uma mãe, eu acho que. Eu até fui filho também, né? Mas eu falo, o valor de uma mãe, cara, é incomensurável. Olha que palavra bonita, incomensurável. Eu vou botar na minha lápide. Então, assim, falo pra você, tá sendo um desafio muito legal. E é um desafio mesmo. Mas muito gostoso, passa rápido. E o Rafa para 2025, como é que tá a expectativa? Novos negócios, Cara, empreendedorismo, já traçou planos aí? cara, já. Eu até falei pra você que eu fiz a venda da empresa, né? Esperava voltar a empreender, mas não tão rápido, juro pra você. Queria mais ficar com meu filho, curtir. Mas foi uma coisa muito legal. É um desafio também fazer um empreendimento em família. Hoje minha meta pra 2025, cara, é assim, é fazer essa loja performar bem e principalmente me desenvolver como pessoa. Eu acho que é um ano que vai ser muito importante por alguns compromissos que eu estou fazendo e tá sendo muito importante também pra reforçar o meu casamento. Beijo, amor, te amo, tem que fazer a moral com a patroa, né? Porque, cara, igual eu falei, a gente comentou de filho. É um desafio muito grande, o filho e todas as situações que envolvem. Mexe com relacionamento e eu falo, tá sendo muito legal isso. Então, eu acredito que pra 2025 é tentar fazer meu negócio ir bem, dar certo, porque eu tô naquela fase ainda que vai dar certo, né? E também me desenvolver, ser um melhor pai, um melhor marido e também um profissional cada dia mais completo. E como é que é essa experiência, aqui falando de experiência um pouco, de experiência de ter um negócio com a esposa? A gente consegue separar a casa do empreendimento ou não? É tudo junto e misturado? Olha, tem uns arranca-rabo de vez em quando? Quem consegue, cara, eu parabenizo, viu? Mas é uma sensação diferente. É porque, assim, hoje o negócio, ele tá mais voltado pra minha sogra, né? Ela que tá mais. Mas, de certa forma, eu tô ali todo momento conversando com minha esposa. Hoje eu ajudo mais a empresa na parte de marketing, às vezes essa parte de treinamento, eu oriento os funcionários. Mas é uma situação nova, cara. Eu e minha esposa, a gente tem um perfil, assim, muito... Como é que eu posso falar? Muito intenso. A gente não tem muito essa mistura. Tipo assim, eu tô aqui na mesa jantando. Olha, agora nós só vamos falar de... Eu sou cruzeirense, do Cruzeiro. Não tem muito isso. A gente tá ali na mesa e, assim, paralelo a isso... Não virar a chavinha, não. Não, e minha esposa, além de tudo, tem outro negócio. Então, ela tem uma farmácia. Agora a gente tá com uma loja de calçado. Então, não tem muito essa divisão. Eu acho complexo. Eu até, sendo bem sincero, um dos meus maiores medos antes de empreender era muito assim, pô, acho que vai acabar com o meu relacionamento. Mas não, cara, acho assim, é pra ser. Acho que a gente tem que ter um desafio, igual eu comentei, eu fiz muito pela minha sogra. Acho que minha sogra é uma pessoa muito batalhadora, criou os filhos. Acredito no propósito do negócio. E quando a gente acredita no propósito do negócio, eu acho que as coisas tendem a fluir, mesmo em meio às dificuldades. A tendência é dar certo. A tendência é dar certo. Porque quando você entra, começa um negócio próprio já assim na mentalidade que não vai dar certo. Não, pelo amor de Deus. Rafa, gostou do papo? Cara, muito legal, viu? Te parabenizar de novo, viu? Assim, a gente às vezes não tem a chance de estar cara a cara com a pessoa. Falar que assim, você falou que hoje você parou pra me ouvir, cara, muito pelo contrário. Quem aprende todo dia com você sou eu, viu? Parabéns aí pela trajetória. Você, o Gui, o Márcio. Tá lindo o cenário aqui. É muito bacana ver tudo isso que vocês estão construindo. E com certeza, eu vou te ver cada vez voando mais alto, cara. Porque isso aqui é seu negócio. Eu lembro que a gente conversou um tempo atrás. Só pra vocês saberem, a gente trocou uma ideia de negócio aí um tempo atrás. E, cara, Deus fez as coisas certinho. Hoje você tá aqui, você tá evoluindo cada vez mais. E eu aprendi muito com você. Não é você que tá aprendendo muito comigo, não.
Muito pelo contrário. Parabéns pela coragem, pelo estúdio, pela audácia. E Deus vai abençoar sempre. E Rafa, você falou que só tem uma pitadinha sua aqui, não. Tem muita porcentagem sua aqui, Rafa. Que a partir do seu empreendimento, a partir do nosso network, isso aqui foi criado. Ai, que bacana. Se não tivesse o nosso network, a nossa vivência ali na Vox, isso aqui hoje não estaria desse jeito que tá, entendeu? Eu só tenho a agradecer, Rafa, e eu vou te fazer uma última pergunta, assim, não é uma pergunta. Opa! Mas antes disso, eu queria que você olhasse para aquela câmera Agora. ali e divulgar suas mídias sociais. Não sei se você quer divulgar a sua Opa. particular, a da loja que você é sócio da sua esposa, da sua sogra. Pode olhar para aquela câmera ali e Então, divulgar vamos lá, só. Quem quiser conhecer mais informações sobre mim, redes sociais tá muito simples, tá? Rafael Amador é meu sobrenome, viu? Eu jogo bola, tem gente que acha que é por causa que eu sou boleiro. Não, é meu sobrenome mesmo. Rafael Amador. Quem quiser conhecer a minha loja de calçados, empreendimento novo, JP, nome do meu filho João Pedro, outlet.ur. E também, se quiser conhecer o negócio da minha esposa, Drogaria Medalha aqui em Uberaba. Show, show. Rafa, não é bem uma pergunta. Eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para os empreendedores que veem o treinamento como uma coisa que não faz sentido para a empresa, que não vai gerar impactos positivos para a empresa. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses empreendedores, para as pessoas que buscam treinamento, para essas pessoas que estão desmotivadas diante de um treinamento. O que você pode deixar de pensamento aí para essas pessoas refletirem? Opa, muito importante, pessoal. Lembre que as grandes conquistas, elas acontecem coletivamente. Se você está deixando de treinar, se você está deixando de capacitar as pessoas, você está perdendo grande parte do seu sucesso. Portanto, treine e desenvolva. Saiba que todo negócio bem-sucedido tem muitas pessoas em volta. E você sabendo disso, você tem a ferramenta do sucesso. Show! Eu falei para vocês, hein, que isso aqui seria uma aula hoje. Eu aprendi, hein? Eu vou ver esse episódio aqui, não sei quantas vezes não. Pessoal, finalizamos o episódio de hoje com o Rafael. Eu queria agradecer a vocês e peço para que vocês que gostaram desse episódio curtam, compartilhem e ativem os sininhos, porque nas próximas semanas vão ter novos convidados, novas experiências, tudo voltado para de empreendedorismo. Então, é muito importante o engajamento de vocês. Rafa, valeu, meu irmão. Parabéns, Tamo viu? junto. Deus te Obrigadão. abençoe. Valeu.